Graças e paz, irmãos. Hoje nós vamos estar vendo uma reflexão sobre o estudo da célula dessa semana, que fala sobre o Sermão da Montanha, especificamente quando fala sobre os mansos, felizes os mansos, que está baseado no texto de Mateus 5, que diz: felizes são os mansos, porque receberão a terra por herança. Felizes os mansos, porque receberão a terra por herança. E a pergunta é: você é uma pessoa mansa? Você gostaria de ser mais manso? O que é ser uma pessoa mansa? Como ser uma pessoa mansa? Nós vivemos numa sociedade bastante estressada atualmente, onde todos têm conflitos, seja no trânsito, no dia a dia, em muitas casas, em muitas relações. Nós vemos pouco de pessoas mansas, e muitas pessoas nem querem ser mansas, nem querem ser taxado como uma pessoa muito mansa, porque tem uma conotação, de ser uma pessoa boba, e covarde, não sei, muito disso. Mas nós vemos que a palavra de Deus nos leva a que nós possamos chegar a ser mansos. A mansidão não tem a ver especificamente, como diz ali o texto, com o temperamento, mas sim como um estado a ser alcançado, e uma experiência a ser alcançada, E nós vemos isso, que vai levar, quando alcancemos essa mansidão, ela nos vai trazer uma herança. Nós vamos ser premiados com uma herança, como diz ali, porque receberão a terra por herança, não fala de você conquistar a terra, porque geralmente a conquista tem a ver com a força, com o empreendimento, com uma atitude de avançar nesse sentido, de conquistar alguma coisa, mas ali fala de algo a ser recebido, como resultado da mansidão. Então nós vemos que na Bíblia algumas pessoas foram considerados mansos. Por exemplo, Moisés, fala que Moisés era o homem mais manso em toda a terra. E nós vemos que não tem a ver com temperamento, porque muitas pessoas falam: eu sou assim, esse é o meu caráter, eu fui criado assim, e usam todo esse tipo de argumento, mas na verdade, como é algo a ser alcançado. Por que eu digo isso? Porque nós vemos, como diz o exemplo de Moisés, por exemplo, que era o homem mais manso de toda a terra, mas que ele teve algumas atitudes que não tem a ver com ser calmo, com um temperamento pacato, por ser tímido. Não tem a ver com isso. Nós vemos que Moisés, por exemplo, quando o povo pecou e ele estava lá recebendo as tábuas da lei, quando ele desceu e ele viu aquela situação do povo, o que ele fez? Ele, com raiva, quebrou as tábuas da lei. Deus falou para ele falar com a rocha para sair a água, para que saísse água da rocha. Ele foi lá e bateu na rocha, ele estava bem exaltado. E nós vemos essas situações
né? Assim, mas nós vemos que a Bíblia diz que ele era o homem mais manso de toda a terra, né? Então, se ele alcançou esse estado, né, isso mostra que nós podemos alcançar. Um exemplo também de Jesus, quando Jesus falou, né, se alguém te bater numa face, nós possamos dar a outra face, né? A pessoa precisa ser muito mansa, ter uma reação muito poderosa para que você seja, quando você ser golpeado na face, você poder dar a outra face, né? Ou seja, você não entrar na emoção do outro, na atitude do outro, na violência do outro, né? Isso requer uma experiência que talvez eu e você precisamos experimentar ainda. E há um caminho para experimentar a mansidão, né? Porque nós vemos lá em Gálatas 5:23, que a mansidão ela é fruto do Espírito. Ela é fruto do Espírito. Então aí já mostra que tem um caminho para nós alcançarmos a mansidão, né? A mansidão, o domínio próprio, né? Porque, como eu falei, para nós vivermos bem, para nós vivermos em paz, para que nós possamos cultivar bons relacionamentos, né, e uma boa convivência, né, nós precisamos ser guiados pelo Espírito, né, e será uma bênção se nós chegarmos a esse estado. É um estado a ser alcançado, né, e quando nós chegarmos a esse estado, nós possamos dar frutos e, no final de tudo, receber a herança prometida, né? Nós vemos que a Bíblia fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Olha, Paulo, que era colérico, que tinha um temperamento forte, né? Nós vemos em Gálatas ele ensinando sobre mansidão, sobre domínio próprio, né? Nós vemos isso, uma pessoa que tinha um temperamento difícil, né, mas que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus e pôde ensinar sobre a mansidão. Nós vemos sobre isso, ele falando lá, como eu disse, em Gálatas 5:23, que a mansidão é o fruto do Espírito, como o domínio próprio também é o fruto do Espírito. Ele fala da paz, da bondade, né? Aí nós vemos que já nos traz uma esperança que é possível alcançar a mansidão, né? E principalmente quando nós vemos o Senhor tendo essa atitude, né? Nós vemos o Senhor quando ele fala aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então podemos aprender com o Mestre, né? Podemos ser discipulados por ele, podemos ser corrigidos por ele, podemos nos tornar aptos a receber essa herança prometida, não é verdade? Então nós vemos assim que lá em 1 Pedro 2:23 falando sobre Jesus, diz que 1 Pedro não, Isaías 53 fala que ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Vê a atitude de Jesus, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo, em meio a tanta adversidade, em tanta provocação, em tanto deboche, em tanto escárnio, em tanta humilhação. Ele teve uma atitude de um cordeiro, calado. Vê que nessa personalidade de Jesus nós vemos algumas características que a Bíblia fala, como você sabe, que leão e cordeiro. Leão e o cordeiro. Um leão não é manso, mas um cordeiro é manso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele pode nos ensinar e nos levar a ser manso quando é preciso ser manso, né?
Então nós vemos o exemplo do Mestre. Se você é um daqueles como eu, que quando Jesus disse, segue-me, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me, né? Segue-me. Então, nós devemos pensar nisso, que ele é o Cordeiro, né? E um Cordeiro pode nos levar a ter essa experiência, né? Nós vemos que o Senhor também, ele fala do caráter dele, né? Da paz, da bondade. Eu sou o bom pastor, né? E como eu falei, ele fala da humildade, né? Aprendei de mim. Então, eu e você podemos crescer na semelhança, na estatura, né, de Jesus. Como diz Paulo lá, diante de um espelho, nós vamos vendo a nossa transformação, né? Então, a nossa mansidão, ela pode vir a fluir no nosso dia a dia. E no final, ele fala sobre Isaías 53:12, que ele diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, né? Isso mostra que, devido ao que ele alcançou, nós vamos receber a nossa porção, né? E Jesus nos leva a essa condição, né? Nós vemos isso pelo que ele consumou na cruz, né? E ele foi, como diz o texto, né, calado. Ele foi como um cordeiro. Ele foi mansamente cumprindo aquilo que Deus queria para que ele cumprisse. E como resultado disso, ele nos trouxe perdão de pecados, a salvação, né? Então, a nossa herança é grande, né? A nossa herança é grande, mas Deus quer que nós tenhamos uma atitude de acordo ou semelhante a Ele. E isso tem a ver com ser manso, né? Imagina você ter atitudes como Jesus disse, né? De não revidar, de dar a outra face, né? E você ter paz, ser uma pessoa calma, ser uma pessoa com domínio próprio. Nós vemos o quanto nós necessitamos isso na nossa vida, nas nossas relações, a começar na nossa própria casa, nos relacionamentos, na sociedade, o quanto nós vemos as pessoas precisando disso, né? Mas elas precisam ver que é possível alcançar isso. E você e eu, nós temos esse caminho proposto, né? Nós temos essa possibilidade. Nós sabemos quem pode gerar isso em nós, né? É um fruto do Espírito. Então, quando nós nos achegamos a Deus, tendo ousadia diante de Deus, no trono de Deus, nós podemos receber essa graça, nós podemos ter um coração apaziguado, ter uma paz, alegria que vem através do enchimento do Espírito Santo, da graça de Deus na nossa vida, e nos levar a ter atitudes e sentimentos e reações guiadas pelo Espírito de Deus. Deus quer agir nas nossas ações e nas nossas reações. E Deus
quer que nós tenhamos paz, né? Que nós sejamos bem felizes e que possamos refletir esse caráter, essas atitudes dele, e que você possa alcançar essa herança que o Senhor tem proposto para você e para mim, e que você possa experimentar nas suas relações a graça de Deus manifestada na sua mansidão. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço.